Hoje quero falar com vocês sobre a ceia. Por que nós celebramos a ceia? Por que nós devemos celebrar a Santa Ceia? Você celebra a Santa Ceia na sua igreja? Amém? Muitas pessoas acreditam que para tomar a ceia, elas têm que fazer uma autoanálise, fazer uma análise sobre seu comportamento, como tem sido a sua vida nos dias, na semana próxima da ceia. E aí, se elas estiverem de acordo com os padrões estipulados, estiver digna, se considerando digna de tomar a Santa Ceia, ela toma. Ou não, se você, brigou naquela semana, ou fez alguma coisa que você considera indigno, você não toma a ceia. Inclusive, isso é um ensinamento que muitos pastores passam, muitas igrejas passam, que você tem que fazer uma análise, você tem que ver se você está digno ou não para tomar a ceia. Vamos fazer uma leitura, eu peço para você que abra a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 29. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi o Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. Então aqui nós vemos, aqui no final, que diz: pois aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, a partir desse final aqui, que muitas igrejas pensam e imaginam a ceia como um ritual de limpeza, um ritual de purificação. Mas nós vamos ver que isso não é bem isso que diz. Mas o mais importante está aqui, fazer isto em memória de mim. E depois lá novamente fala, lá assim: fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, a Santa Ceia, ela tem uma finalidade. A finalidade dela é lembrar a memória do sacrifício de Jesus na cruz, o que foi feito na cruz do Calvário. Amém? Então, aqui o escritor está falando para os coríntios a respeito de uma situação que acontecia naquela época, naquele período. As pessoas não ceiavam como ceiam hoje, com um pãozinho, aquele cálice pequenininho. As pessoas se reuniam nas igrejas, cada um trazia o que tinha em casa. Os ricos traziam bastante coisa, os pobres muitas vezes traziam poucas coisas, ou às vezes nem trazia porque não tinham, mas vinham para ceiar. E o que acontecia nessa época? A gente estudando o contexto do que fala aqui em Coríntios. Muitos irmãos daquele período faziam o quê? Comiam em excesso, comiam demasiadamente, bebiam demasiadamente, acabavam ficando bêbados,
durante a Santa Ceia, e aqueles que vinham, ou que não tinham o que trazer, muitas vezes não conseguiam nem sequer participar da ceia, porque os outros esbanjavam, comiam em excesso, esqueciam que aquilo ali não era um banquete. A finalidade da Santa Ceia não era um banquete, mas era sim relembrar o sacrifício de Cristo e ter essa memória da importância do que Cristo fez na cruz. Lá em 1 Coríntios 11, de 27 a 29, diz assim: por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu no corpo e no sangue. Por que réu no corpo e no sangue? Porque o sangue tem uma finalidade. O sangue de Cristo, ele veio para nos expiar os nossos pecados, para nos trazer o perdão dos nossos pecados, para nos justificar, porque por nós mesmos nós somos incapazes. E no corpo de Cristo, nós somos curados, nós somos sarados. Nas pisaduras de Jesus, nós somos curados e sarados. Muitos acreditavam que tomar a ceia indignamente, e muitos acreditam, né, é participar dela tendo pecado em sua vida. E muitos ficam com medo de morrer ou de ficar doente. Mas aí eu pergunto, será que nós, por nós mesmos, nós somos dignos de participar da ceia do Senhor? Lembrando da passagem, né, aqui de Coríntios, que diz que fazer isso em memória de mim. Jesus Cristo queria que fizesse a Santa Ceia em memória dele. Ele não falou em nenhum momento fazer isso em memória de você, mas o escritor fala sobre a questão da indignidade, mas do agir das pessoas durante a ceia, e não na questão de estar em pecado ou não. Se nós formos por nós mesmos, esquecendo a obra de Cristo na cruz do Calvário, nós somos totalmente indignos de participar da Santa Ceia. Porém, nós não podemos esquecer que nós fomos justificados por Jesus Cristo. Então, quando o pastor fala para você medir, para você se autoavaliar, e aí você fala, não, eu não estou digno de participar, porque eu pequei, eu estou em pecado. O que você está fazendo? Você está desconsiderando a obra de Cristo no Calvário. Você está desconsiderando o sacrifício de Jesus, o que Ele fez por nós. Agora, se você diz, não, eu estou bem, essa semana eu não briguei com ninguém, eu estou de boa, estou em paz, posso participar. Você está também agindo aí de acordo com a sua justiça própria. E você está indo participar da ceia, não porque Jesus te justificou, mas você está indo acreditando que você é digno pelas suas forças. E não é isso que Jesus nos ensina, não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Ela nos ensina que nós fomos feitos justos em Jesus. Nós não somos justos por nós mesmos. Nós temos que tomar cuidado ao tomar a ceia, confiando na nossa justiça própria. Quando nós tomamos a ceia de acordo com a justiça própria, nós anulamos a obra de Cristo e nos tornamos reprovados diante de Deus. E quando nós participamos, porque concluímos que nós estamos limpos, não pecamos, nós estamos fazendo o quê? Estamos negando a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz. Então é muito perigoso isso que é ensinado nas igrejas. Você acaba negando Cristo, ou de uma forma ou de outra forma. Quando você se diz que você é digno porque você não pecou, você vai tomar aquele corpo e aquele sangue, mas você está esquecendo a finalidade, o que é o corpo e o sangue. Foi o sacrifício de Cristo. Se você está indo tomar porque você se considerou limpo, bom o suficiente, você está anulando tudo o que Cristo fez na cruz. Então não tem sentido você participar da ceia dessa forma. Amém? E quando você também se diz que é indigno, se considera indigno, você também coloca em xeque a obra de Cristo na cruz.
Amém? Lá em 1 Coríntios 11:18 diz: porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Então, aqui em Coríntios, nós podemos ver que estava tendo ali uma discussão sobre algo que estava acontecendo na ceia do Senhor. E aí lá, no capítulo 11, versículo 22, vem novamente comprovar isso. Capítulo 1 Coríntios 11, 21 e 22, diz assim: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei nisto. Certamente não vos louvo. Então aqui explica o que acontecia nesse contexto. Porque aqui que o escritor fala para os coríntios analisarem, verem se estão tomando a ceia dignamente. É justamente por causa disso. Porque muitos estavam comendo, deixando os outros sem ter o que comer, bebendo, deixando os outros sem ter o que beber, se embriagando. A gula aqui, no caso, a gula dos coríntios, humilhava os pobres que apareciam para comer e nada encontravam, porque eles não tinham o que trazer, mas eram para participarem. Então, essa era a maneira indigna falada aqui em Coríntios, pela qual eles conduziam a ceia de forma indigna. Mas, então é isso que significa participar da ceia indignamente. Então Paulo, ele está dizendo para nós termos cuidado com a forma que nós participamos da ceia, não na questão do pecado, porque ele diz que nós temos que fazer a ceia em memória de Cristo. Agora, se eu olho para mim e para os meus atos, eu estou fazendo a ceia em minha memória e não em Cristo. Então, participar da ceia indignamente é falhar, é não entender e não discernir que o pão representa o corpo de Cristo e o cálice representa o sangue de Cristo derramado na cruz. Então, tomar a ceia indignamente é desrespeitar, compreender para que ela é, o que ela é, a falta da compreensão do sentido da ceia. Isso sim é indignamente. Provavelmente muitas pessoas estão fracos hoje, doentes, muitos já até morreram, porque não puderam desfrutar, não puderam participar da ceia do Senhor, entendendo a sua eficácia, entendendo o poder que ela tem para a cura no corpo de Cristo. Se eles tivessem discernido o significado do pão, entendido o significado do pão, que é o corpo de Cristo, eles teriam sido muito provavelmente curados, se eles tivessem ter tido fé, porque é pelas suas pisaduras nós somos curados. Então, pelas pisaduras do corpo de Cristo é que somos curados, é crer em Cristo, crer no sacrifício dele, crer na obra dele na cruz que nos cura, que cura o nosso corpo. Se tivessem entendido também, ter tido a fé em Cristo, eles teriam sido curados. Mas, quando eles, de uma forma ou de outra, olhavam para si, ou olham para si até hoje, e não olham para Cristo, perdem aí a oportunidade de ser sarados, de ter a sua cura, a cura do seu corpo, a cura das suas enfermidades, das suas dores. Então, quando você faz a ceia, olhando para si mesmo, você anula tudo que Cristo fez na cruz. Amém? Então, o grande problema hoje é entender que o indignamente da passagem de Coríntios está falando na confiança da justiça própria e não na obra de Cristo. Isso que torna você participar indignamente, quando você olha para si, para os seus pecados. Então, Paulo só queria que eles tivessem a consideração uns pelos outros enquanto celebrassem a ceia, mas não olhassem
se eles tinham pecado ou não, porque todos são pecadores. E a finalidade da ceia não é essa. A finalidade da ceia não é olhar para si, mas é olhar para Cristo. Amém? Nós não somos mudados, nós não somos sarados, não somos curados, não somos libertos dos nossos pecados, do cativeiro do pecado, quando olhamos para nós. Só somos curados, sarados e libertos do pecado, do diabo, de tudo de mal que existe, quando olhamos para Cristo, para o que Cristo fez na cruz. Então, somente isso que nos muda. Apenas quando olhamos para Cristo, que nós somos curados, que nós somos mudados. Então, nós temos que ter, sim, a consciência de si mesmo, mas temos que ter a consciência de Cristo. Temos que ter a consciência que por nós mesmos nós nunca seríamos dignos de nada, não mereceríamos nada. Porém, nós acreditamos em Jesus, cremos em Cristo, cremos que Ele é o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo e que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e que Ele pagou as nossas dívidas na cruz e que Ele nos fez justos. E hoje eu e você, nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós somos justiça em Cristo Jesus. Amém? Quando você olha para si, quando você olha com essa mentalidade ensinada até hoje, que você tem que olhar para si mesmo, isso acaba trazendo desânimo, condenação para as pessoas. Quanto mais você olha para si mesmo, menos fé em Cristo você tem. Quanto mais consciente você fica de si mesmo, mais vai sentir condenação, mais vai sentir que está sob o jugo do pecado. Nós só podemos ter fé quando nós olhamos para Cristo. Então, irmão, olhe apenas para Cristo, não olhe para si, olhe apenas para Cristo. Amém, meu irmão? Então, quando alguém hoje, a partir de hoje, quando algum pastor, algum irmão, trazer essa passagem de 1 Coríntios 11, 28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba o cálice, pedindo para você se examinar. Você agora já entende o que isso estava sendo falado em um contexto da questão da bebedice, da gula, dos irmãos não deixarem a comida para os outros ali, no que aconteceu ali na igreja de Coríntio, certo? Então, não está falando de você, não é examinar você, se você pecou ou não, porque lá em Coríntios também diz que faça isso em memória de mim, faça a ceia, participe da ceia em memória de mim. Então nós temos que fazer, estando mal ou estando bem, porque se você estiver bem, você vai ficar mais forte ainda. Se você estiver mal, você vai ser curado, você vai ser fortalecido nas suas fraquezas. Seu corpo vai ser curado, seus pecados são anulados. Você já foi curado, você já foi perdoado de todos os pecados quando você aceitou Jesus, entendeu o que Jesus veio fazer por mim e por você. Amém? Então, você tem que ter a consciência que por nós mesmos, nós somos indignos. Mas o único que é digno é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós fomos feitos filhos amados de Deus em Jesus Cristo. Porque Ele veio para pagar a dívida que eu e você eram incapazes de pagar. E fomos feitos justos em Cristo. Então hoje, mesmo pecando no passado, mesmo sentindo raiva aqui e ali de vez em quando, nós somos justificados, porque nós cremos em Cristo. Amém, irmãos? Lá em Apocalipse 5:5 diz: não chore, porque o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, venceu, e ele vai abrir o livro, porque ele é digno. Só ele é digno. Então aqui em Apocalipse nós podemos ver e entender de uma vez por todas que só Ele é digno e que eu e você nós somos alcançados pela graça de Deus, pelo favor imerecido, mesmo sendo indignos,
mesmo não merecendo nada, Deus enviou seu único filho para que ele pagasse os nossos pecados, para que ele sofresse tudo aquilo que eu e você sofreríamos. Jesus sofreu e levou na cruz. E com isso, nós fomos perdoados. Basta você crer em Cristo Jesus. Basta você acreditar que Jesus é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Basta você crer na obra da cruz, do Calvário. Amém? E você tem que crer então que você, que eu, que nós fomos feitos dignos e justos, justificados em Cristo Jesus. Amém? Com relação à consciência da justiça. Essa consciência da justiça, que nós fomos feitos justos, ou que nós somos incapazes de nos sermos justos por nós mesmos, ela não vem do nada, não existe uma palavra mágica que seja feita, não existe uma receita. Mas quem traz essa consciência da justiça é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que convence o crente a respeito do seu pecado, é Ele, o Espírito Santo, que nos chama a consciência, que nos mostra que nós somos pecadores, que nós somos fracos, que nós não conseguimos ser dignos de nada. É o Espírito Santo que trabalha e nos convence o crente hoje da justiça de Cristo, nos convence de que é Cristo Jesus, que é Jesus Cristo que me fez justificado, que me fez justo. Mesmo quando nós temos falhas, Ele sempre está presente. O Espírito Santo sempre está presente quando nós erramos. Ele nos mostra que pecamos, que erramos, mas Ele nos mostra também que nós somos justos. Quando Deus olha para eu e você, Ele não vê mais o nosso pecado, Ele vê Jesus Cristo. Nós refletimos o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, essa consciência, quem traz é o Espírito Santo. E João 16:8 diz que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele veio para convencer o mundo. O pecado é a descrença na obra do Cordeiro, descrença na obra de Jesus Cristo. Então esse versículo não se refere aos crentes, mas se refere aos incrédulos. No verso seguinte, ele mostra que o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos. Então diz assim: da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. Então Jesus estava conversando com os seus discípulos. Então, irmãos, nós precisamos ainda ser convencidos da justiça de Cristo, porque nós ainda caímos na tentação. Mesmo nós que não estamos debaixo da lei, mas sim estamos vivendo a dispensação da graça, cremos na graça de Jesus, muitas vezes nos pegamos confiando na justiça própria. Então nós precisamos ainda estar sendo convencidos constantemente pelo Espírito Santo, porque nós pensamos ainda que somos justos, que nós podemos fazer as coisas corretas, e esquecemos que o justo, o único justo diante de Deus, o único que foi justo na terra, foi Jesus Cristo. E é crendo em Jesus Cristo que nós somos feitos justos. Não é o nosso comportamento que nos torna justos, mas é a obra de Cristo na cruz. Amém? Então nós somos justificados apenas por intermédio da fé e não pelo bom comportamento. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. O Espírito Santo de Deus é nosso ajudador, é nosso professor. Ele nos ensina. Então, irmãos, a partir de hoje, eu convido você, toda vez que for participar da ceia do Senhor, participe da ceia do Senhor em memória dele, em memória do que ele fez por eu e por você, do que ele sofreu no meu lugar e no seu lugar.
Então volte os seus pensamentos para Cristo e reconheça o grande privilégio de você ter sido escolhido e ter sido salvo por Ele. Amém? Então, quando for participar da ceia do Senhor, não olhe para si mesmo, porque Ele pediu para que fosse feito a ceia do Senhor em memória dEle e não em memória aos seus pecados ou em memória ao quão bom você é. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra de hoje. Espero que ela tenha falado no seu coração. Espero que ela tenha trazido luz ao seu coração. Espero que ela tenha trazido luz e vida. Envie essa palavra para outros irmãos da sua igreja, para pessoas que vocês conhecem, para que eles entendam o verdadeiro significado de participar da ceia do Senhor. Para que nós participamos da ceia do Senhor em memória, para nos lembrarmos de Cristo Jesus, para nos lembrarmos do que Ele fez por nós, da obra que Ele concluiu na cruz, por mim e por você, tirando os pecados do mundo, nos tornando justos, nos tornando santos e também curando as nossas enfermidades. Amém? Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, agradeço por mais essa palavra, que essa palavra tenha chegado no coração das pessoas, no fundo do coração das pessoas, na mente, e tenha trazido entendimento sobre a importância de se participar de forma correta da ceia do Senhor. Não apenas, não olhando os seus pecados, se você está digno ou não está indigno, se você pecou ou não, mas, Senhor, olhando para Cristo Jesus, seu Filho, que veio por nós e que sofreu por nós e que nos salvou. É isso que agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço. E não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E deixa seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.